Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje a igreja celebra a festa de Cristo Rei. Amados, a festa de Cristo Rei foi instituída pelo Papa Pio XI e promulgado 11 de dezembro de 1925 pela encíclica Quies Primas. Qual é o primeiro? Aconteceu 7 anos depois da Grande Guerra Mundial, em que a igreja lutava contra o crescimento do comunismo russo. Irmãos e irmãs, o horror da Primeira Guerra Mundial, sendo o primeiro conflito do século XX, uma guerra mundial de estado total, de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918, que durou 4 anos. A guerra foi formada por duas forças. A primeira força chamada Aliança, com Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. A segunda força Tríplice, Rússia, Grã-Bretanha e França. Em 1915, a Itália abandona a primeira força da Aliança e se une à segunda força Tríplice. O mundo lamentava a morte de aproximadamente 10 milhões de humanos. A guerra deixou a Europa totalmente transformada. Depois da Grande Guerra Mundial, a Igreja, em 1926, vivia o aniversário de 1600 anos do Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325. Foi nesse cenário em que o Papa Pio XI instituiu a primeira solenidade de Cristo Rei. A primeira festa foi celebrada em 31 de outubro de 1926, no último domingo de outubro, antes da festa de Todos os Santos. A primeira festa foi celebrada pelas igrejas católica romana e a igreja anglicana. Em 1969, o Papa Paulo VI revisou a festa e lhe deu o nome e data da qual celebramos hoje. O nome da festa ficou dessa forma: Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E transferiu a data para o último domingo do ano litúrgico, antes do primeiro domingo do Advento. A Solenidade de Cristo Rei é uma festa móvel entre o dia 20 e 26 de novembro. Meu irmão e minha irmã, solenemente a nossa paróquia convida o Frei Claudiano Lima e ele vai te perguntar: qual o reino que você pertence? Meu irmão e minha irmã, você tem fé em Cristo Rei do Universo? Você é batizado? Deus lhe abençoe e lhe guarde. Volte para você o Senhor lá e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A que reino você pertence? Nós estamos celebrando Jesus, Rei do Universo. Com essa festa nós a igreja finaliza o ano litúrgico. Portanto, próximo domingo já será o primeiro domingo do Advento. Jesus diz neste Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 33b ao 37. Neste Evangelho ele afirma: o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus multiplicou os pães, eles queriam proclamar Jesus, Rei de Israel. Jesus não aceita. Sabia que a sua missão era muito maior do que ser rei de uma nação. Jesus não é só rei de uma nação. Jesus é o rei do céu. Jesus é o rei do universo. Jesus é o rei da nossa vida. Jesus é o rei de todos os tempos e lugares. Então Jesus não se fixa num lugar. Aí vem a pergunta: ele reina sobre a sua vida? São João da Cruz diz que Deus está dentro de nós e em tantas pessoas é uma presença ignorada. Isto é, este grande rei não comanda na vida de muitas pessoas. Vem essa pergunta:
Deus é uma presença ignorada na minha interioridade? As suas palavras determinam o meu agir, determinam o meu sentir, o meu ver, o meu ouvir. As suas palavras determinam os meus sentidos e o meu espírito, o meu querer, o meu entender e o meu pensar. Se não determina, é porque você tem outros reis. Então é necessário, meus irmãos e minhas irmãs, acolher Jesus como o único rei de nossa vida. É esse o processo de conversão, essa luta interior diária para que a sua palavra, o seu pensamento comandem a nossa vida. E assim nós queremos finalizar este ano litúrgico agradecendo a Deus porque Ele se revelou. Ele veio nos anunciar a verdade. Então, sejamos da verdade. Que a nossa vida, que os nossos pensamentos, os nossos atos, nossos sentimentos expressem a verdade que é o próprio Jesus. Ele é o Rei. Se a sua vida, se a minha vida não é guiada por esse grande Rei, pelo o Rei de todos os tempos e todos os lugares, se ela não é guiada, nós estaremos perdidos e seremos tão mesquinhos com Deus. Nós temos que entregar a vida completamente. E esse é o processo de conversão, que se dá lentamente. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e que reine sempre em nossa vida. Amém.